estudo de caso. Essa é a aula que encerra o módulo 2. Esse estudo de caso, o que a gente está propondo aqui? Que você trabalhe em um sistema de gestão de eventos. Essa é a nossa agenda. O que é um sistema de gestão de eventos? Sabe aqueles cursos que você vai participar, um evento de uma determinada marca, ou um congresso, ou algo assim? Você tem que ir lá, tem que se inscrever por um site, né, dar seus dados todos, se cadastrar em quais cursos você pretende assistir e tudo mais. E depois, no final, você recebe um certificado, né, dizendo que você esteve presente e tudo mais. Pois bem, esse é o nosso caso aqui. Para esse estudo de caso, o que ele está dizendo aqui? Qual que é esse projeto em si? Uma empresa de eventos planeja implementar um novo sistema de gestão para melhorar a organização e o controle dos eventos que ela realiza. O sistema de gestão de eventos vai incluir funcionalidades como registro de participantes, gerenciamento de agenda, controle de palestrantes, monitoramento de recursos e geração de relatórios. Pronto, é esse que é o nosso estudo de caso. Eu já vou antecipar o que se espera que você realize dentro dessa tarefa. Basicamente que você crie uma EAP, uma estrutura analítica do projeto, e transforme essa EAP num cronograma. Joia? Olha que bacana. É a oportunidade que você tem de, pensando nesse tipo de sistema, que todo mundo conhece, todo mundo sabe como que é um sistema desse, de gerenciamento de eventos, que você pense quais as tarefas eu precisaria para criar um sistema desse. Aqui já ficou a dica, né? Ó, ele tem aqui como atividades principais aqui, ó, registro de participantes, gerenciamento da agenda, controle dos palestrantes, monitoramento, né, dos recursos e a geração de relatórios, que é basicamente depois lá no final emitir o certificado do pessoal, né, mostrar quem veio, quem não veio, esse tipo de coisa, inadimplência, né, quantos pagaram e não vieram, esse tipo de relatório, ok? Então já comece a imaginar aí na sua cabeça como criar. Então o meu escopo é um sistema de gerenciamento de eventos. Massa, atividade principal. Quebro ela naquelas tarefas secundárias, que ele já mostrou, né? Registro de participante, gerenciamento de agenda e tudo mais, beleza? E eu vou quebrando isso também em pedaços menores. Dentro do registro de participantes, né? O que vai ter? Ele pode fazer isso pelo celular, pelo dispositivo móvel, pode fazer isso num site ou alguma coisa assim, né? Quais os dados que eu vou precisar? Se é um evento esportivo, por exemplo, pronto, para um evento esportivo, eu preciso saber algumas coisas que eu não teria num evento acadêmico. No evento acadêmico eu não preciso saber quanto o cara calça, né, qual o tamanho da camisa, nem nada. Mas no evento esportivo, sim, porque pode ser que um dos meus patrocinadores esteja enviando material esportivo, como camisas, tênis, essas coisas. Então eu preciso saber o tamanho dele, para de repente lá no kit que eu vou entregar, já está personalizado para esse participante, ok? Então você tem que começar a pensar nessas possibilidades. Qual que é a primeira etapa para você desenvolver essa atividade? Identificar as entregas principais, foi aquela ali que eu já dei a dica, né? A equipe do projeto identificou as entregas principais, que são essas daqui, ó, da análise de requisitos do sistema. Levantamento da necessidade, então eu tenho que saber o que eu vou fazer. Definir os objetivos do sistema, eu já tenho lá, aquelas que eu falei. Identificação dos principais fluxos de trabalho. Então, quando eu cadastrar o usuário, né, o participante, disso daí eu vou ter lá a emissão, né, do seu certificado. Isso não pode estar disponível enquanto ele não assista, enquanto eu não tenho a lista de presença para dar ok. Então, começa a pensar nesse fluxo, né, uma coisa vai levando a outra para chegar até o certificado. O segundo passo, o design e desenvolvimento do sistema. Como que eu vou elaborar a arquitetura desse sistema? É aquilo que eu falei, vai ser para dispositivo móvel, ele só vai poder fazer na web, né, via navegador. Como que vai ser isso daí? Definir a estrutura do banco de dados, aí já é uma coisa técnica, e desenvolvimento dos módulos e funcionalidades, né? Quais vão ser os módulos? Eu vou ter o módulo de cadastramento de participante, o módulo de geração de certificados, vou ter um outro módulo da agenda dos convidados, para saber que dia que eles vão palestrar e tudo mais. Então, para cada um deles, qual módulo eu vou ter? A terceira, os testes do sistema. Como eu vou testar isso? Quando vai ser? Esse terceiro e esse quarto, eles têm que ficar muito claros no seu cronograma. Tenha em mente o seu cronograma e coloque essas etapas no cronograma, quebre essas etapas em subetapas, colocando data de início e fim, Faça, esse vai ser um teste assim, muito importante para que você entenda o funcionamento do cronograma. Pega esse exemplo,
coloca cada um dos itens, quebra eles em subitens, coloca quando começa e quando acaba e quem é o responsável. Você vai gostar bastante de fazer essa atividade. E por fim, a implantação do sistema, né? Vai preparar o ambiente de produção, vai migrar os dados, né, se houver, nesse caso não há, configuração e instalação do novo sistema. Então, quanto tempo eu gastaria para fazer isso? Tudo isso daqui é didático, tá? É óbvio que a gente não está botando a mão na massa e desenvolvendo, mas você como um gestor, você tem que ter a mentalidade, tem que conhecer dessas tecnologias para começar a definir isso, pelo menos num cronograma, para dizer quando começa e quando acaba cada uma dessas atividades. A etapa 2, sequenciar as atividades. O que é sequenciar? É pegar tudo isso e botar no cronograma do jeito que eu estava falando. Só que aí você coloca na ordem que acha correta. Como a gente não vai estar em contato com o cliente, com quem está solicitando, imagine você mesmo. Qual é a etapa, após etapa, que dá a sequência correta? O que eu devo fazer primeiro? Uma dica eu já vou dar que é importante. Você não vai emitir certificado se você não tiver o cadastro dos participantes. Então pronto, a gente já sabe, cadastrar participante é a primeira e a emissão de certificado vai ser a última, né? O que vem nesse recheio? Qual a sequência? Aí você vai definindo isso. Na etapa 3, então, vem a famigerada construção de um cronograma. É aí que você vai botar a mão na massa, pegou toda a sua EAP, está todo quadradinho lá, tudo bonitinho, já está todo hierarquizado, o que começa e o que acaba, né, qual a sequência, vai pegar isso e vai transformar num cronograma. Tem um exemplo aí, ó, de cronograma que eu coloquei, né? Então tem a análise do requisito, quanto tempo leva, o design e o dimensionamento do sistema, o desenvolvimento, perdão, os testes do sistema, treinamento e implantação. Quanto tempo cada coisa começa, leva, né? Quando inicia, quando acaba. Então esse é um exemplo, é assim que você tem que construir o seu cronograma. E aí a etapa 3, né? Com o EAP e o cronograma, você vai pegar e vai, mais uma vez, comece a criar esse hábito de quando for fazer esse estudo de caso, gera isso no seu software de documentos, seja o Word ou seja outro, depois transforme isso num PDF, né, um PDF bonito, crie uma logomarca, né, sugerindo o nome da sua empresa de desenvolvimento ou de gestão, né, faça esse exercício de visualização de como fica o documento, para ver esse PDF bonito, para ele ter lá quais as etapas, a EAP, como eu transformei essa EAP em um cronograma, né, o local para assinatura e tudo mais, para que quando no mundo real você for atender um cliente, você não tenha dúvidas de como construir essa documentação, de que isso não demore, porque se tem uma outra coisa que é muito ruim na gestão de projetos, é o intervalo entre essas etapas, né? Você fez a análise de requisitos, demora muito tempo, aí só depois é que vai entregar para o cliente, né, o termo de abertura do projeto. Não, isso tem que ser rápido. Entre essa análise e o termo de projeto, o espaço tem que ser o menor possível, para ele saber que você trabalhou nisso, desde que você saiu da empresa, que você concluiu a análise, você trabalhou, deu gás naquilo para entregar a próxima etapa. Então faça isso, tente minimizar esses intervalos, isso é muito importante, por isso tentar construir a EAP, o cronograma, bota tudo num PDF bonito, bota uma logomarca, né, vê lá como ficou a visualização, nada de erros, né, de grafia, documento todo indentado, todo bonitinho, um bom formato, né, e aí você analisa, se você olhar e falar, olha, deu gosto, ficou bonito, né, ele está visualmente atraente, e ele tem as datas, tem início, fim, tudo certo, não tenha dúvida, você atingiu um nível muito bom na parte de cronograma, então você entendeu a estrutura analítica e transformou isso num cronograma, tá? E aí é isso que diz aqui, né, do resumo desse estudo de caso. Criar uma estrutura analítica, né, do projeto e transformá-la num cronograma é a melhor oportunidade de um gestor visualizar as tarefas, custo, recurso e prazo para que um projeto seja bem sucedido. Isso é visual, isso é didaticamente muito rico, né? Você olha aquilo ali, você sabe quais são as atividades, quando vai começar, quando vai acabar. Então faça isso, pratique, vá refinando essa estrutura analítica do projeto, vá transformando ela em cronograma, que facilmente para os próximos projetos, isso já vai estar mais orgânico para você. Rapidamente, você já vai conseguir enxergar as atividades, vai conseguir sequenciar na sua mente e muito provavelmente você já vai jogar isso para o cronograma mais fácil, ok? Com isso a gente encerra aqui o nosso módulo 2
E aí parte para o módulo 3. Lá no módulo 3 a gente vai falar sobre estratégia aplicada a projetos. Aí vai falar um pouquinho dessa parte mais estratégica e deixa de lado agora essa parte da concepção, de como criar um projeto. Ok? Até a próxima.